Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo Jesus, paz e graça a todos vocês da parte do nosso Senhor e do nosso Salvador, e que o Espírito Santo esteja habitando em seus corações e também dirigindo os seus pensamentos enquanto vocês assistem a mais esse vídeo. Amém? Bom, já fazem alguns dias que eu estou em uma jornada de 21 dias de reavivamento e eu estou estudando sobre a história de Daniel e como eu gosto bastante de prestar atenção nos tipos e nos antítipos, ou seja, nos símbolos e também nas histórias e nas situações do passado que ilustram algo ainda maior e realmente importante que Deus quer nos mostrar ou que vai acontecer. Então, eu fiquei bem pensativo com algo que está na história de Daniel e que provavelmente poucos param para analisar isso. E, irmãos, lá no livro Profetas e Reis, do Espírito de Profecia, nós lemos a seguinte citação na página 244. O rei não compeliu os jovens hebreus a renunciarem sua fé em favor da idolatria, mas esperava alcançar isto gradualmente. Veja, naquele contexto histórico, era costume das nações, quando elas invadiam e tomavam um outro país, dizimarem mais da metade do povo que foi vencido e obrigar os sobreviventes a servirem então como escravos e também a adorarem os deuses do país vitorioso. Contudo, com relação à Babilônia, pelo menos inicialmente, ela não tinha essa abordagem, mas ela preferia trabalhar com uma abordagem cultural. E quando vemos a maneira que Babilônia tratou Daniel e os seus 3 companheiros e também outros hebreus, vemos que eles queriam, se possível fosse, transformar o modo de pensar dos cativos em vez de forçá-los a isso. Babilônia, ela não queria apenas escravos. Babilônia queria súditos fiéis às suas ideologias. E, meus queridos, a palavra de Deus, lá no livro de Isaías, ela deixa bem claro que a antiga Babilônia jamais seria reconstruída, mas quando nós vamos a Apocalipse, capítulo 17, falando sobre o período que abrange a Idade Média até os últimos dias, nós lemos o seguinte: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Bom, nós sabemos que o apóstolo e profeta João, ele não estava falando da antiga Babilônia, mas sim, ele estava falando do poder político-religioso de Roma papal. E o motivo para o profeta se utilizar dessa ilustração de Babilônia é porque Roma papal trabalharia e teria as mesmas características da antiga Babilônia. Meus amigos, o sábio Salomão diz no livro de Eclesiastes que não há nada de novo debaixo do sol. Ou seja, não há novidades nessa terra, porque aquilo que aconteceu tornará a acontecer. E aquilo que foi feito se fará novamente. E essas palavras, meus irmãos, não são apenas o desabafo de um sábio enfadado com a rotina diária, mas essas palavras também podem ser aplicadas e, na verdade, elas devem sempre ser aplicadas nas questões espirituais, porque as falhas do povo de Deus no passado e também os seus acertos, eles devem servir de exemplo para o povo de Deus que está vivendo o presente. Contudo, esse texto também pode ser aplicado a situações que vão explicar acontecimentos importantes em termos proféticos. E, meus irmãos, quando a Babilônia espiritual surgiu depois da suposta conversão de Constantino no ano 303 da nossa era cristã, a maneira da igreja romana agir não foi primeiramente com violência, mas semelhante ao modus operandi da antiga Babilônia, Roma introduziu o seu paganismo na mente dos cristãos, de maneira que, quando os verdadeiros remanescentes da primitiva igreja cristã não quiseram aceitar, se contaminar com o paganismo, seus antigos companheiros que uma vez partilharam ali da mesma fé, se tornaram os seus piores perseguidores. Bom, em Apocalipse, no capítulo 13, nós vemos que a besta, o papado, levou uma ferida mortal no ano de 1798, mas que essa ferida seria curada e, por fim,
toda a terra iria se maravilhar seguindo a besta e adorando o dragão, o qual deu o seu trono, o seu poder e a sua autoridade para a besta. Veja, a história não apenas irá se repetir, mas ela está exatamente nesse momento se repetindo. Hoje, amigos, Roma tem agido como a antiga Babilônia, com as várias denominações protestantes, de maneira que o pensamento delas está tão parecido com o pensamento romano que a declaração da maioria delas é a de que não há mais protesto. Mas, queridos, a atual e grande Babilônia não está trabalhando igual a antiga Babilônia, apenas com os demais protestantes, mas ela está trabalhando também com a igreja remanescente da profecia bíblica. E as evidências disso é que, quase em geral, a igreja já aceitou as finas iguarias de Babilônia, a ponto de chamar de fanáticos e de perfeccionistas aqueles que apresentam que o Senhor nos deixou como relação da reforma alimentar. A igreja, ela também já aceitou o modo de se vestir de Babilônia, a ponto de chamar de escandalizadores aqueles que se vestem de maneira propícia para cultuar ao Deus que é santíssimo. A igreja também já aceitou os ritmos de Babilônia, a ponto de, exceto o inário, 99,9% das nossas músicas estão contaminadas com o falso gospel, o qual o espírito de profecia apresenta como sendo uma arma de Satanás para iludir a igreja com a ideia de que ele está recebendo o Espírito Santo, quando na verdade só está recebendo a influência de espíritos imundos quando canta esse tipo de música. Mas, pior do que isso, a igreja também tem aceitado a visão de Babilônia de que é impossível vencer totalmente o pecado e que nós vamos continuar pecando até a volta de Jesus. E dessa forma, inconscientemente, nós estamos juntamente com Babilônia destruindo o plano de Deus que está no santuário. Estamos lançando por terra uma boa parte da teologia adventista. E, meus queridos, se muitos continuarem nesse ritmo, o Espírito de Profecia diz que o resultado vai ser esse. Homens de talento e maneiras agradáveis que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Bom, agora nós ainda estamos vivendo em um tempo que podemos abrir os nossos olhos e enxergar a influência de Babilônia para mudar a mentalidade do povo de Deus que se encontra na igreja remanescente. Mas, se continuarmos fechando os nossos olhos ao poder e à influência de Babilônia, logo, logo, o Senhor nos vomitará do meio do seu povo e nós, semelhante ao que aconteceu no passado, infelizmente, seremos os mais fortes aliados de Babilônia na perseguição contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, que o Senhor nos ajude e nos faça fortes, igual a Daniel e os seus amigos. Amém? Bom, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a todos que ficaram até o fim e desejo que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês. E também peço a vocês, meus queridos, que por favor deixem aí o seu like, façam também um pequeno comentário para que o YouTube recomende tanto essa mensagem e esse canal para outras pessoas que precisam conhecer a verdade para esses últimos dias. Então, um grande abraço e até a próxima.